Hoje é dia de Flu. Mais do que o penúltimo dia de Fred, hoje é dia de Flu. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, jogo importantíssimo, válido pela olha só como é que a gente anda no Brasileirão, né? 15ª rodada do Brasileirão, faltam só 4 jogos depois desse pra gente fechar o primeiro turno, e tudo que você precisa saber sobre essa partida, não só sobre a despedida de Fred, tudo isso que a gente comentou a semana inteira, mas, é óbvio, principalmente sobre dentro de campo, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. É dia de Maracanã cheio. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Isso, é claro, se você sempre quiser ficar bem informado sobre os jogos do Fluminense. Não quer ficar bem informado? Então beleza, não precisa se inscrever. Tá? Às vezes o cara não quer, né? A gente tem que respeitar a decisão individual do malandro, beleza? Bem, o jogo de hoje é às 4h30 da tarde, aquelas informações importantes, de repente, pro cara que tá em casa, não sabe ainda, jogo sábado, 4h30. A transmissão da partida será exclusiva do Premier, então não tem Sport TV, não tem Globo, não tem nada disso não, beleza? Esse é o jogo de número 116 entre Fluminense e Corinthians, e eles estão rigorosamente empatados. Fluminense tem 41 vitórias, o Corinthians também tem 41 vitórias e 33 empates ao longo dos anos. Na verdade, é interessante que até o histórico recente é equilibrado. Nos últimos 12 jogos, eles venceram 5, a gente venceu 4 e tiveram 3 empates. Então, é interessante, assim, porque é um confronto historicamente disputado, né? Apesar de que, recentemente, em mata-matas, o Corinthians tem levado bastante até a vantagem. Enfim, vamos falar agora diretamente da partida de hoje, não só do histórico. E da partida de hoje a gente fala, pela minha abertura, você já deu a entender o que é um pouquinho, como que o assunto passa a ser tratado agora, né? Tem o clima de festa, é o penúltimo jogo de Fred pelo Fluminense. Devemos ter, por volta, quase 50 mil tricolores no Maracanã, torcedores no Maracanã, né? Contando os corintianos, mas mais de 40 mil tricolores no Maracanã, isso já é certeza, já foi anunciado inclusive a venda. E assim, esse clima de festa, ele obviamente ele tem que parar a partir do sábado. O clima de festa tá na arquibancada, mas obviamente que quando a gente olha pra tabela, o Fluminense não tá na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, já sabendo seu futuro, não. É a 15ª rodada e uma vitória simples, 1-0, pá, só aquele 1-0 com gol contra aos 12 do segundo tempo, assim, aquele, né, já coloca o Fluminense em terceiro. O Fluminense acaba o jogo na terceira posição, a 2 pontos do segundo colocado, que é o Corinthians, por sinal. Por isso que a gente já tem essa certeza dos 2 pontos. Se a gente ganhar, a gente fica 2 pontos do Corinthians e será terceiro. E o fato do Corinthians ser justamente esse segundo colocado mostra a dificuldade desse jogo. A gente não está conversando com um time que, deixa eu até pegar um exemplo, como o Botafogo, que é um time mediano, que vem em fase ruim. A gente não está conversando com Juventude, que não ganha desde quando ganhou da gente, por sinal, mas beleza. Que só ganha na piscina. A gente não tá conversando com esse tipo de clube. A gente tá conversando com um time forte, montado pra disputar a parte alta da tabela, e que de fato está disputando. Não vem na sua melhor fase, a gente vai falar depois um pouquinho do Corinthians, mas mostra um pouquinho a dificuldade e a tensão desse jogo. Mas a vantagem, é claro, é que eles não vêm com o time principal. Fala disso no momento exato. O jogo é grande, o adversário não tá com o time principal, mas também é grande. E eu tô com medo, assim, eu tô com um pequeno receio, um pequeno medo, acho que você também talvez esteja com essa pontinha, assim, do destino desse jogo. E não é porque, jogo grande, agora o Fluminense perde, meu Deus, Gabriel, não é nem por causa disso, eu não sei se sabe que eu não sou muito dessa linha. O clima é 100% positivo. E quando é assim, fica difícil pra mim, tá? Eu que gosto de analisar, e gosto de avaliar o cenário, de entender e tal, uma coisa ou outra, entender o Brasileirão como um campeonato bem grande, fica difícil você avaliar qualquer cenário que não seja a perfeição. Porque tá tudo vindo tão bem que se 1-0 for magro, como eu falei, 1-0, gol contra, aos 12 minutos de atuação ruim, fala, meu Deus, desesperador, o Fluminense não tem time, olha só. E assim, a gente tem que avaliar os cenários positivos e os negativos. De positivo, a gente fala de escalação. Bola em campo. A bola tá em campo e a bola tá na área, e a gente fala de escalação
do Fluminense pro jogo? Novidades. Obviamente o Fluminense teria que ter novidades, já que o seu ponta não jogará, né? Luiz Henrique não joga. Eu vou chamar Luiz Henrique de desfalque nos próximos 2 ou 3 jogos, tá? Ele é desfalque ainda pro Fluminense. Dali pra frente, o Fluminense já não tem que mais contar com o Luiz Henrique como desfalque, né? Já tá indo pro Bet, ele ainda é um desfalque, porque a gente, né, nunca jogou sem Luiz Henrique nos últimos anos, então óbvio que ainda vai ser. E a escalação deve ser essa daqui. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista mantido, Martinelli e André com John Arias, Ganso e Matheus Martins, Germán Cano de centroavante. Vamos aos comentários sobre a escalação. Nonato tá fora, né? Tá suspenso para essa partida. O Wellington também. O Luiz Henrique tá fora, do Fluminense, inclusive. O William Bigode também. Eles não estão descartados do elenco, mas são 2 jogadores em situações diferentes, com qualidades diferentes, inclusive, tipos diferentes, mas que são jogadores que foram utilizados de início por Diniz, não renderam, não vêm tendo um bom rendimento e agora vão ter que esperar para poder receber chance de novo, porque os outros estão merecendo mais essas chances. São eles Matheus Martins, eu vou falar já já, e Martinelli. Martinelli nem fez nada assim com o Diniz, tá referenciando nas últimas partidas, para poder receber essa chance. Nossa, é muito mais pelo quão promissor ele enfim, pelo estilo e até por reeditar essa dupla com o André, do que necessariamente pelo que ele vem fazendo. Martinelli com o Fernando Diniz, desde que o Fernando Diniz chegou, jogou muito pouco. Foi titular contra o Atlético Paranaense, né, uma única partida lá no Raulinho de Oliveira, e foi titular com o time reserva do Fluminense lá contra o Oriente Petroleiro, né? Deu 2 assistências, mas a gente pode até descontar aquele jogo. Tirando essas 2 partidas aí, uma delas com o time completamente reserva, sobra pra ele 10 minutos contra o Vila Nova, no jogo fora de casa já decidido, 7 minutos contra o Avaí e 9 minutos contra o Cruzeiro. Muito pouco, assim, ele praticamente não foi testado. Acho que o Diniz vai querer oportunizar também pra poder dar uma olhada no jogador. Já Matheus Martins, esse é uma outra situação. Como que vai funcionar o time do Fluminense? O Diniz chegou a ser perguntado numa coletiva sobre isso, como funcionar, já que o Luiz Henrique era um jogador que não tinha reserva, né? O jogador talvez mais próximo da reserva, do estilo de Luiz Henrique, tá na lateral esquerda, que é o Caio Paulista, que por sinal o Cris Silva aparentemente perdeu a posição, né? Tá liberado dizer isso, né? Porque deve ficar no banco agora desse jogo, já tá completamente liberado, treinou normalmente a semana inteira. Enfim, tá no banco de Caio Paulista. Enfim, o ponta que seria o reserva imediato pelo estilo de jogo seria Caio Paulista, mas Diniz escolheu o Matheus Martins. E aí vem as dúvidas. Por quê? Matheus Martins não joga pela esquerda. Na verdade, ele até nem tem jogado mais tanto pela direita. No profissional tem entrado muito centralizado, fazendo meio que a função ali que o John Arias faz de vez em quando, né? E às vezes até entrando na posição de Germán Cano, mas sempre mais centralizado. Ele não é o driblador nato. Até por isso eu pontuei sobre a questão de lado, eu botei ele aqui pelo lado esquerdo, né? Invertendo o lado de Luiz Henrique, talvez para reeditar, porque poderia até colocar ele do lado direito aqui, invertendo com o John Arias, mas acredito eu que isso não deve acontecer de início não, até por ele ser destro e não jogar muito daquele lado. O estilo de jogo do Fluminense vai mudar? A armação tática do Fluminense vai haver alguma mudança? Porque, novamente, simplesmente emular, pra quem é dos games aí, o Matheus Martins no Luiz Henrique, pra mim não vai funcionar tanto de cara, não. Talvez uma forma diferente de jogar, obviamente mantendo a aproximação, colocando o ponta fixo mais do lado esquerdo, pode funcionar. Obviamente alguns jogadores vão ter que participar mais da construção do jogo. Caio Paulista, o Samuel Xavier, que até faz muito bem isso no segundo tempo, vai ter que passar a atuar mais assim no primeiro tempo, né? O Diniz é um cara que gosta muito de jogar o início do jogo, aproximando do lado que tem esse ponta. A gente vai ver mudanças táticas no Fluminense para essa partida contra o Corinthians. Vamos ver como é que vai funcionar, se essa é uma decisão só desse jogo ou se essa é uma decisão constante. Ele escolheu, de fato, Matheus Martins para poder ser o reserva de Luiz Henrique. Enfim, eu ainda tô naquela aposta do Cris Silva voltando na lateral e o Caio Paulista entrando pelo lado direito. Mas enfim, vamos ver, né? Pendurados para esse jogo, esse tipo de informação, isso é sempre bom deixar claro aqui. É uma propaganda? Mas eu gosto de deixar claro, gosto de destacar porque eu uso o aplicativo. Essas informações que eu trago aqui de estatísticas, cara, praticamente todas elas, salvo uma outra que eu pego no Flusão.info, ali o mais histórico e tal,
estão lá no OneFootball. Aplicativo que se você escanear o QR Code aí, ó, botar aí, ó, cadê? For abrir a câmera do seu celular, aí for aqui no QR Code e apontar aqui na tela, ó, já detectou, já apertei, ó, ele já vai vir direto, ó, no meu caso aqui, pra Apple Store, e eu tenho que atualizar o OneFootball, por sinal. Apertei aqui pra atualizar, vai vir direto pra baixar. Faz o download, o link tá aqui embaixo na descrição, você vai ter muita informação no seu celular, e hoje, inclusive, aquele macetezinho, né? Ah, lá tem melhores momentos também, tá? Dos jogos do Brasileirão. Hoje aquele macetezinho, né? Tá ao vivo ali e tal, no jogo, tá acompanhando os resultados, tá sabendo quem fez o gol, quem entrou e tal, enfim. Fica aí a dica. Os pendurados dessa partida, Fernando Diniz, tomar amarelo, não treina contra o Ceará, seria uma sacanagem isso, hein? Fernando Diniz não tá na despedida de Fred. Manuel, Iago Felipe e David Braz, só Manuel vem sendo titular, Iago e David Braz são reservas. Se tomarem cartão amarelo, estão fora da partida contra o Ceará na semana que vem. Sobre o Corinthians, como eu falei, tá entre os jogos do Boca, pega o Boca Juniors no meio de semana, lá na terça-feira, lá na Bomboneira, então obviamente poupou jogadores, né? O Corinthians viajou sem um monte de jogadores, deve ter um time mais de reservas, né, como titulares, e de garotos no banco. Tem alguns desfalques, né, por exemplo, acho que chama mais atenção Gil, Renato Augusto, do Queiroz também vinha sendo utilizado diversas vezes, Paulinho também já tá fora já há um bom tempo por causa da cirurgia dele no joelho. O time que deve jogar, além de Fagner também, isso também chama bastante atenção, porque também tá fora pro jogo contra o Boca, teve uma dor ali na coxa. Time do Corinthians, tá, que o Vitor Pereira deve armar. Cássio, titular, né? Léo Maná, Robert Renan, Robson Bambu e Bruno Melo. Xavier, Matheus Araújo e Guilherme Biro, Giovani, Wesley e Júnior Moraes. Tá bem claro, o time reserva do Corinthians não é o time principal deles, o Fluminense tem que aproveitar esse tipo de oportunidade. Pegar o time forte no momento ruim é oportunidade. Pegar o time forte poupando o jogador é oportunidade. E é esse tipo de coisa que faz diferença no final do ano. No caso, pra tabela, né? É aproveitar essas oportunidades. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Wilton Pereira de Sampaio. Árbitro que eu acho ruim. Só que assim, faz bastante tempo que ele não tem a péssima atuação. Na verdade, me deixou curioso o seguinte, ele apitava direto os jogos do Fluminense, muitos assim mesmo. Só em 2021 ele apitou vários, ali uns 5 ou 6 no início do ano. E faz um ano que ele não apita o Fluminense. Desde junho do ano passado, derrota pro Red Bull Bragantino por 2-1. Não sei o que aconteceu aí, mas ele ficou um ano sem apitar o Fluminense. Curiosidade, novamente, eu não gosto da arbitragem dele, mas não tem erros, problemas recentes aí pra poder citar, não. Agora, tem um detalhezinho aí maroto, tá? Além dele ser irmão do Sávio Pereira Sampaio, ele apitou 2 Fluminense Corinthians até hoje. O último que ele apitou foi em 2014, no Maracanã, aquele 5-2. Ele era o árbitro daquele 5-2. Então, que se reedite, Sávio Pereira Sampaio, as oportunidades de pênalti para serem cobradas que foram naquele jogo, e que se reedite o placar também seria maravilhoso. Então é isso. O jogo, como eu falei, começa ali no início da tarde, às 4h30 da tarde, 6h30 tem live pós-jogo aqui no Raiz Tricolor comigo. Beleza? 10 horas tem live no canal 20 também, tá show? Tamo junto. Valeu.